E mesmo sendo pecador, sendo um desgraçado, sendo alguém que enganou o irmão, ele foi, arrependeu-se e foi buscar ao Senhor, e angustiado porque o irmão já vinha. Diz que lutou com o anjo, e o anjo queria ir embora, e ele disse: não, eu não te solto enquanto não me abençoares. Por pior que seja o membro da família, por pior que seja a pessoa, se houver arrependimento e houver busca ao Senhor, o Senhor proporciona uma solução para a tua existência, um perdão para o teu pecado. Amém, igreja? Gênesis, no capítulo 35, de 1 a 7. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os ídolos, os seus deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pediam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, diante do Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra esta que tem poder para penetrar o íntimo do nosso coração. Eu peço ao Senhor que faça calar todo o barulho das mentes, toda a ansiedade, destampa os ouvidos espirituais, ative os neurônios, chame a nossa atenção ao que o Senhor quer nos falar nesta noite, e que seja feito segundo a tua vontade. Fala, Pai. E eu te peço, usa-me mais uma vez como instrumento em tuas mãos, para que possamos aqui explanar. Ministra com o teu Espírito Santo a tua palavra, e que no final desta explanação o teu nome tenha sido grandemente exaltado, e a tua igreja seja edificada. O povo de Deus diz amém? Amém. Queridos e amados irmãos, há uma tendência, todos nós, ao conhecermos a palavra, lermos a palavra do Senhor, olharmos para esta palavra com um certo romantismo e acharmos que naquela época era diferente da época que é hoje, com aquelas famílias era diferente do que é hoje com a nossa família. O que mais me deixa assim feliz em conhecer a palavra é nós começarmos a ler a palavra e ver Deus agindo no cotidiano das famílias, no cotidiano das pessoas, nas coisas simples, naquelas caminhadas cotidianas das pessoas. E eu gosto de pensar que o mesmo Deus que agiu no passado, Ele continua agindo hoje, nesse contexto, em tudo que nós vivemos aqui já, no que já foi vivido, porque o ser humano, ele só muda de cultura, de roupa, mas por dentro ele é a mesma coisa. E lendo esse texto começa dizendo algo que Deus falou a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando fugia do seu irmão Esaú. Fugindo Jacó, por quê? Do seu irmão Esaú. Irmãos, como toda família, se você acha que tem problema na sua família, olha aqui essa família com um problema sério. Um irmão querendo matar o outro, mas querendo matar mesmo, ao passo que se encontrasse, mataria mesmo.
E o que foi que aconteceu aqui? Uma família, homem, mulher, filhos, e o pai Jacó, o pai Isaque, a mãe Rebeca e 2 filhos, Jacó e Esaú. O primogênito que tinha direito, de fato e de verdade, Esaú. Jacó era aquele que ficava com o olho grande em cima da primogenitura do irmão Esaú. A mãe tinha como preferidinho Jacó. Não sei se acontece isso nas famílias, o preferidinho, a preferidinha. Não era para acontecer, mas acontece. E aí a mãe vai e ajuda o preferidinho dela, tadinho do menino, a roubar a primogenitura do outro, enganando o seu marido, que era o pai dos 2. Pastor, o senhor está falando dessa história? Que história é essa? É uma história bíblica, onde esse povo fazia parte do povo de Deus. Amém? Até aí, irmãos? Tu acha que tem problema na tua família? E aí a confusão está feita, o roubo acontece, o engano acontece. E aí Esaú, tendo conhecimento de que Jacó roubou a sua primogenitura, porque o pai deu a primogenitura, o que era prometido para o primogênito, para o outro que não era, porque foi enganado, já não enxergava direito. E aí a mãe sabia como é que o pai gostava, fez uma comida boa para o pai, cúmplice. Que família é essa, pastor? De que igreja é essa família? Uma confusão estava formada. E aí Esaú falou assim: eu vou matar Jacó. Eu não sei você, mas quer conhecer uma família? É quando o patriarca se vai e tem uma herança e os filhos precisam dividir a herança. Eita! Aí tu vai conhecer Jacó, Esaú, vai conhecer a família toda. Tem 5, a propriedade só é vendida se os 5 assinar. Aí tem aquele danadinho, todo mundo, os 4 assinam. Não, eu assino. Aí o quinto, a ovelha negra da família, fala assim: eu só assino se o meu pedaço for maior. Vai, olho grande, coisa feia. Eu sei que não acontece nunca com a família de vocês, isso aí nunca aconteceu. Mas aconteceu lá, foi isso que aconteceu. Vai, faz um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Jacó ia ser morto pelo Esaú. E Deus, irmãos, pela sua misericórdia, no momento crítico da existência de Jacó, e Deus foi ao encontro de Jacó, ou melhor, Jacó foi buscar a Deus. E a história é conhecida de todos nós. Quem deve, irmãos, teme. E quem não deve, não teme. E quem está devendo alguma coisa que adquiriu desonestamente, fica na espreita, né? E aí, está sabendo de alguma coisa? Meu inimigo está vindo por aí? E a notícia na internet que era assim: olha, Esaú vai te pegar, Jacó. E aparecia lá, irmão, no Facebook, aparecia lá ele sempre ficava sabendo: Esaú, teu irmão, está vindo a caminho para te pegar. Ele quer te matar, pelo que você fez por ele. O culpado saía correndo. Teve um momento que ele não aguentava mais fugir. Irmãos, e mesmo sendo pecador, sendo um desgraçado, sendo alguém que enganou o irmão, ele foi, arrependeu-se e foi buscar ao Senhor, e angustiado porque o irmão já vinha, e ele foi buscar, e passou, diz que lutou com o anjo. Lembra da música? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Essa história aí. E o anjo queria ir embora, e ele disse: não, eu não te solto enquanto não me abençoares. Por pior que seja o membro da família, por pior que seja a pessoa, se houver arrependimento e houver busca ao Senhor, o Senhor proporciona uma solução para a tua existência, um perdão para o teu pecado. Amém, igreja? Porque a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo uma nova oportunidade de acertar. E diz que Jacó, fugindo do seu irmão, o Senhor o concedeu uma audiência, e o Senhor prometeu que iria ajudar a Jacó. E como no decorrer da história, os irmãos que já conhecem, quem não conhece eu vou falar agora, a oração de Jacó deu certo, ele foi perdoado, Deus entrou nesse negócio, ele encontrou-se com o seu irmão, e Jacó, com medo, depois de ter feito a oração,
continuou indo de encontro ao seu irmão. Irmão, com respeito ao confrontamento, sempre, absolutamente sempre, um dia nós vamos ter que dar de cara com o problema que nós estamos protelando para resolver. Eu quero dizer para vocês, viu? Esaú, ele está sempre a caminho. Você vai ter que confrontar com uma questão que você está protelando hoje, protelando amanhã. Deixa que eu vou resolver mais tarde. A gente é muito bom nessas coisas, mas glória a Deus que sempre vai colocar Esaú na tua frente para que tu resolvas este problema com Esaú. Amém, povo de Deus? Esaú está vindo aí. Deus está te avisando. O resultado que Jacó teve em buscar a Deus antes de encarar Esaú funcionou. Ele orou a madrugada toda. Deus fez com que ele, quando encontrasse o irmão, falou assim: olha, lá vem Esaú. Jacó falou assim: escuta, separa não sei quantos camelos, não sei quantos cabritos, e não sei, foi um monte de oferta, e foi escalonando, e Jacó foi lá no final da fila, mandou presente para Esaú, olha, a Esaú, o que é isso que está acontecendo aqui? Foi o meu servo Jacó que mandou presente para você, Esaú, porque ele te reverencia, ele quer falar com você, ele te ama, com medo de morrer. E quando chegou lá, que encontrou com seu irmão Esaú, ele percebeu que aquele contato que ele teve com o Senhor funcionou. Você tem problemas lá na frente para resolver? Quem não os tem? Quem foi que não deixou o problema que já foi 2001, 2003, 2004? Nós temos. Mas eu quero dizer para você, em nome e pelo poder dessa palavra, assim como funcionou com Jacó, se você buscou a Deus para que, quando você se deparasse com aquela questão para ser resolvida, Deus ia entrar com providência. Ele vai entrar com providência. Não evite mais, não protele mais. 2025 tem que ser um ano de novos horizontes, de coisas que você trouxe durante todo esse tempo. Agora é tempo de você confrontar, não sozinho, em nome do Senhor. Quando Jacó se encontrou com Esaú que queria matá-lo, que vinha com 400 homens para matá-lo, Esaú o abraçou e chorou, se alegrou com o irmão que queria matar. Deus tem poder para transformar a tua realidade, por pior que seja, se você colocar nas mãos dele. Esaú vai te perdoar também, e você vai abraçar Esaú, e você vai retomar a sua vida, quem sabe em família. Diz assim: levante-se, vá a Betel, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. O Deus que se revela em momentos críticos da nossa vida. Vá lá, faça um altar a esse Deus. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem os seus deuses estranhos fora, purifiquem-se, troquem de roupa, vamos nos preparar e ir para Betel. Irmãos, quando Jacó teve um encontro com Deus, ele sofreu uma transformação. E todos que têm um encontro com Deus de fato e de verdade, Deus concede a este homem, a esta mulher, autoridade para, junto com ele, abençoar toda a sua família. E eu pergunto, irmãos, por que Jacó só depois que teve esse encontro com Deus, por que só depois ele falou para a sua família: joguem os ídolos fora? Pode jogar os ídolos fora, porque antes da conversão, antes que alguém diga assim: eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, por mais que pareça que a pessoa confia em Deus, antes que a pessoa faça uma decisão de pedir perdão a Deus, publicamente publicar sua fé, dizer: eu creio nesse Deus e eu quero servir esse Deus agora, por mais que ele demonstre isso, enquanto ele não passa por uma experiência, enquanto Deus não se revele a ele como se revelou a Jacó, ele não tem visão espiritual, nem para ele e nem para sua família. Porque Jacó, você acha que Jacó não sabia que a sua família escondia ídolos, que cultuavam outros deuses? Jacó não sabia? Ele sabia sim, mas ele não tinha autoridade vinda do Senhor
para fazer o que ele fez. Falou assim: olha, tragam agora todos os ídolos, porque agora, depois dessa experiência que eu tive, eu percebi que nós não precisamos de ídolos nenhum a mais, porque o nosso Deus, a quem eu tive uma experiência com ele é suficiente. Ponto final. Não precisamos mais. E foi o que ele disse: tragam os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem, troquem a sua roupa, vamos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Irmãos, só existe um Deus que nos responde no dia da angústia. Salmo 46, põe aí se você puder aí, querido. Salmo 46, o início dele. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E algumas outras traduções dizem socorro bem presente em momentos de angústia. Irmãos, momento de alegria e de felicidade é muito fácil nós termos pessoas que nos acompanhem. Mas no momento de angústia, no momento em que o pé da pessoa passa por um resvalar, aí você percebe que fica ele, o Senhor, e o Senhor e ele. E Jacó disse assim: olha, eu vou fazer um altar, não é para qualquer um não, viu? É para aquele que olhou para mim no dia da minha maior necessidade. E Davi no Salmo 40 fala assim: olha, eu esperei com confiança no Senhor, e esse Senhor que nos escuta, tem ouvido e escuta, ele ouviu o meu clamor, quando eu clamei, e depois ele não ficou só ouvindo, ele me tirou os pés de um charco de lodo, de dúvidas que eu tinha, e colocou os meus pés sobre a certeza chamada Jesus, sobre a rocha. E não fez só isso, ele colocou nos meus lábios um novo cântico ao Senhor. E não foi só isso, eu comecei a dar testemunho, porque muitos começaram a ver estas coisas e começaram a confiar também no Senhor, como eu confio, como você confia. Não basta crer em Jesus, não basta confiar nele, você tem que ser um ponto de divulgação dessa fé que está no teu coração. Você tem que ser alguém que testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida. Hoje eu ouvindo um vídeo, tinha um testemunho de um empresário que disse que Deus colocou no coração dele: abra uma filial em cada estado do Brasil. Ele abriu uma, abriu duas, abriu três, abriu quatro, abriu cinco, abriu 6, abriu 10, são quantos estados? 22, é isso? Os bons de geografia aí, hein? 27. Aí quando chegou na 10ª empresa, já tinha o carro que ele queria, já tinha a casa que ele queria, já tinha tudo que ele queria. Aí ele disse: para que eu vou abrir mais filial? Já tenho 10, vou abrir mais 17, para quê? Ficar tranquilo aqui. O que aconteceu com o negócio dele? Começou caindo. E daqui a pouco, aquele homem estava à beira da falência. E Deus falou no coração dele: irmãos, e fica de lição para nós. Eu te mandei abrir 10, eu te mandei abrir uma em cada estado. Porque não foi só por você que eu te fiz prosperar. Eu te fiz prosperar para que a tua prosperidade alcançasse muitos outros que precisavam daquilo que você estava fazendo, irmãos. E você foi egoísta, por isso que você está quase falindo, porque você não fez o que eu te mandei. O que Deus proporciona para nós, irmãos, tem que transbordar para o nosso próximo. Amém, igreja? A prosperidade que Deus está te dando tem que transbordar para quem está do nosso lado, para nossos familiares, para aqueles até amigos, para até aqueles que a gente nem vai conhecer direito, sabe? Coisa boa é você ouvir alguém dizer assim: sabe aquele tal benefício que você oferecia para determinada pessoa? Eu não estava nem lembrando disso aí. Então, aquele benefício também me abençoava. Às vezes nós estamos dando uma cesta básica para alguém, e aquela pessoa está dividindo a cesta básica com outra pessoa, viu? E aí, irmãos, eu fiquei pensando, falei: nossa, que coisa profunda, né? Que coisa profunda. Aquele homem entendeu, falou assim: ai, me perdoe, Senhor. Era para abrir em todos os estados do país, porque Deus colocou aquilo na mente da pessoa, para que a pessoa abençoasse a outras. E aqui
ele diz assim: olha, lança fora, porque o Deus que me acudiu na angústia é esse que deve ser exaltado, é esse que deve ser glorificado. E quem tem Jesus no coração, quem tem Deus no coração, não precisa de mais nada para chamar de Deus. Amém, meus irmãos? Porque Ele é o leão da tribo de Judá, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E ele continua dizendo aqui, então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pediam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Irmãos, partiram para onde? Você está acompanhando a história? Partiram para onde Deus tinha mandado eles irem. E diz assim que quando eles partiram, a vizinhança inteira ficou temendo a Deus e não foram atrás dos filhos de Jacó. Mas não foram atrás do filho de Jacó, por quê? Porque os filhos de Jacó, como também Jacó, estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Escute nesta noite, toda vez que você estiver fazendo o que Deus te mandou fazer, você pode ter certeza e pode contar que nada nem ninguém pode deter você em nome de Jesus. Agora também, quando você não consultou a Deus por nada e foi só indo na direção que você não sabe nem onde vai chegar, que seus pais já disseram assim: escuta, não é uma boa decisão. Deus fala através dos pais, amém? Nessa hora os pais e a mãe têm que gritar forte para os filhos ouvir. Deus fala, irmãos. Escuta uma coisa, para quem sabe para onde ir, nem todo caminho tem valor. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E a pergunta que não quer calar: como é que é o nome do teu caminho? Como é o nome da tua verdade? Como é o nome da tua vida? Como é que é o nome da tua verdade? Jesus! Amém. E Deus falou assim: olha, vai Jacó, pode colocar teu nome aí. Por onde Deus está te mandando ir? Os nossos maiores problemas que nós temos hoje, talvez você tenha hoje, é porque você desobedeceu a Deus. Ele disse assim, como disse para Jacó: vai para tal lugar e faz isso que eu estou te mandando. Adora a Deus nesse lugar, serve a Deus nesse lugar. Estou falando de igreja, espaço, não. Eu estou falando de obediência pessoal a Deus, viu, irmão? De repente você está aqui visitando e fala assim: esse pastor está dizendo isso, daqui a pouco ele vai dizer que é Vila Souza que o irmão tem que ir. Não, a Bíblia não diz isso não. Diz obedecer ao Senhor. E eu clamo a Deus, todo mundo que estiver aqui como membro da igreja, que vai chegar, que está chegando, ou que vai chegar, que possa chegar, que venha enviado por Deus. E aí fica com os dois pés e é bênção na vida da igreja, a igreja é bênção na vida dele. Não quero mais ninguém, a não ser assim. E disse assim, olha, que Jacó e o povo foi, e a vizinhança toda ficou assustada, e ninguém perseguiu o povo de Israel, o povo de Deus, porque estava em obediência a Deus. E essa palavra é poderosa para o teu coração. Coisa boa. Ninguém pode parar, ninguém pode impedir aquele homem e aquela mulher que sabe que o caminho que ele está trilhando, a direção que ele está indo, é em obediência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a honra, toda a obediência. E para encerrarmos, já caminhando para o encerramento, quando eles partiram, o terror de Deus invadiu a vizinhança, e o pessoal que estava vendo eles sair falando: vamos não que aquele povo está com Deus. Glória a Deus. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali, olha ele cumprindo o que prometeu para Deus, o que Deus mandou, olha ele cumprindo, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel. Por que El-Betel? Porque ali Deus havia se revelado a ele, quando ele estava fugindo do seu irmão. E eu quero dizer para você, momentos críticos, momentos terríveis, momentos inesperados, momentos que não tem cartilha humana, já algumas vezes
eu me encontrei em situações que os meus melhores amigos pararam na minha frente, chorando comigo, e disseram assim: Marinho, eu queria tanto te ajudar, mas eu não tenho como te ajudar. Não sei quantas pessoas tiveram essa experiência. E quando essa pessoa olhou para mim e disse assim: queria tanto te ajudar, mas eu não sei como te ajudar. E eu estava conversando com uma pessoa para ouvir uma palavra e a pessoa disse: eu não tenho uma palavra. Eu me recordo que o Espírito Santo de Deus, que está conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos, amém, irmãos? Até na angústia, até no desespero. Eu falei para aquele amigo, eu falei assim, então, agora é com Deus. Eu falei para ele: então, meu irmão, agora é com o nosso Deus. E eu vi que ele não podia, de fato, fazer nada por mim. Aí Jacó dá um testemunho dele, disse assim: Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo, com medo. Deus que se revela a cada um. Talvez, eu não sei, talvez nesta noite ou pela internet, essa palavra nunca volta vazia. Tem alguém que está nesta situação e Deus já está falando para essa pessoa que em situações críticas, que sai do controle humano, essas situações têm um carimbo da oportunidade de Deus começar a agir naquela situação. Momento onde nós podemos dizer assim: foi Deus que me ouviu naquela situação, porque não tinha como ser humano entrar com nenhuma providência. E ele dá esse testemunho: fez um altar, El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Uma situação crítica, uma ameaça de morte, e estava ali Deus se revelando. Uma angústia profunda, estava ali Deus se revelando. Entre o Mar Vermelho e os guardas de Faraó, povo desesperado, reclamando com Moisés, Deus estava ali dizendo: diz o povo que marche, o Mar Vermelho eu vou abrir. Estava ali o povo em frente ao Jordão, e Deus disse assim: primeiro vão aqueles que estão com a arca. Quando aqueles que estão com a arca puserem o pé na água, eu vou fazer o milagre. Às vezes Deus mostra: olha, o Mar Vermelho já está aberto, pode ir. Aí o povo vai Moisés. Aí Moisés, o Mar Vermelho foi aberto, você crê? Amém? 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 Que um grande peixe engoliu Jonas e cuspiu ele fora, amém? O homem foi engolido e o homem estava lá dando testemunho. Se você não viu ainda, procure na internet, está lá, para mostrar que o que Deus falou é verdade. Você duvida? Andaram achando um pedaço da arca aí, a escatologia, geografia bíblica, e as coisas vão se comprovando, a palavra vai se cumprindo. Diz que houve um dos Tiagos, que era irmão de Jesus, e houve uma dúvida dos estudiosos, dos cientistas, dos críticos. Aí, uma dessas escavações, encontraram uma caixa onde estavam lá os restos mortais. E estava escrito na caixa lá, na linguagem da época, da cultura da época, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. E diz que Tiago você pode ler, é o autor do livro. Diz que ele era tão dedicado que os joelhos dele pareciam joelhos de camelo, de tanto que ele orava. E essas coisas vão se comprovando, porque a humanidade precisa de crer em alguém que tem poder para dar uma nova oportunidade ao pecador. Aquele que já entendeu, se arrependeu dos seus pecados, fala assim: eu quero mudar minha vida. Aí a palavra do Senhor diz assim: a todos quanto receberam, recebeu quem? Recebeu Jesus como o Senhor da sua existência, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E é uma oportunidade, no Novo Testamento agora falando, Nicodemos foi ter com Jesus, falou: como é que é esse negócio de nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da mulher? Como é que é, Jesus? Que história é essa? Aí Jesus falou a Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos, é algo espiritual. Quando você abre o teu coração para Jesus e pede perdão pelos seus pecados, Jesus dá uma nova história para essa pessoa que faz isso. O apóstolo Paulo, que matou cristão, que fez coisa errada, que Paulo era um delinquente com autorização para matar. Paulo disse assim: olha,
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Ele dizia isso porque ele foi perdoado. Amém, meus irmãos? Problemas familiares, quem não os tem? Você pode ser o pivô, desatar esse nó na tua família. Desatar esse nó. Às vezes não é família, mas é pessoas que você conhece, que te fizeram mal. Eu tenho falado muito isso aqui, tenho ouvido vários testemunhos dos irmãos, falam assim, olha irmão, é o que a palavra está me ensinando, mandando falar aqui, e tem sido uma bênção, porque Deus quer restaurar a comunhão, é um Deus de comunhão, amém irmãos? Você que porventura já conhece o Evangelho, mas por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, hoje você pode e deve voltar a ter comunhão com o seu Deus, não interessa o que aconteceu, não interessa, é noite de voltar. Se tiver alguém, será que é comigo? É com você mesmo. É com você mesmo. Se tiver alguém aqui afastado. E não deixa para depois não, tá? Que quando Deus chama é porque Ele quer te dar livramento, Ele quer evitar sofrimento. Ele te ama. Continua te amando.